Agora sim, boa noite a todos, graça e paz. Estamos em Bom Retiro, na Igreja Batista Bom Retiro. Nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Quero fazer um convite especial, vocês viram aqui. Próximo domingo, conhecido como Domingo de Páscoa, teremos uma cantata de Páscoa aqui. Os nossos cantores, tenores, barítonos, estarão aqui numa grande celebração. Eu quero dizer para você que é uma oportunidade para você trazer seus visitantes no culto das 10 da manhã e no culto das 19 horas. Então não há ninguém que seja confrontado, impactado com o amor de Deus, que vai ser ministrado nessa cantata e que saia daqui do mesmo jeito. Então quero muito pedir para você, inclusive, para que chegue um pouco antes. A gente sabe que a gente tem tido uma dificuldade de estacionamento que nós vamos sanar, mas eu quero muito que você traga um visitante, pelo menos um, para que ele receba aqui a verdade do amor de Deus. Amém? Vamos lá, eu terminei semana passada e quero continuar de onde eu terminei. Eu falei sobre andando com Deus, sobre uma jornada com Deus, e hoje eu quero continuar exatamente de onde eu parei, até na fronteira do chamada Península do Sinai. A palavra Sinai, ou deserto de Sim, é a terra da lua. É isso que significa Sinai. Esse lugar é um lugar das peregrinações. Se você ler o livro de Números, você vai ver que foi sempre ali naquela região de Elim, de Refidim, de Mara, de Cádiz, Barneia. Aquela região foi a região onde eles ficaram caminhando por 40 dias. E eu quero começar justamente de onde a gente parou. Amém? Pai querido, a história do teu povo Israel é a nossa própria história. Cada um de nós, cada uma das nossas histórias, ela cabe exatamente dentro de cada um dos personagens e de cada uma das passagens bíblicas. O Senhor nos fala a respeito do coração humano. O Senhor não está falando especificamente sobre a vida de uma pessoa. Ele está falando sobre a natureza humana, sobre a rebelião humana, sobre o orgulho humano, sobre a altivez humana, sobre as derrotas humanas, sobre o desvio humano, mas também sobre a humildade humana, sobre o arrependimento humano, sobre o encontro do Senhor com os homens. Então continua caminhando com a gente. Não deixe a nossa mente se dispersar, não deixe nosso coração se dividir, não deixe que nenhum espírito de distração tome nossa vida agora, mas queremos nos focar no Senhor em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus, aqui onde nós paramos, saímos lá do número 1 à esquerda. Aqui você está vendo o mar Mediterrâneo azul lá em cima, dois pequenos chifres de água aqui, que são chamados os golfos, né? Os canais. É o canal de Suez à esquerda, o Golfo de Áqaba à direita. Para a esquerda o Egito, para a direita a região de que hoje é Jordânia, Midian, Arábia Saudita, e no meio dela a Península do Sinai. Então esse é o trajeto do povo de Israel, que é escravizado, constrói lá em cima as cidades de Ramsés e Pitom, eram chamadas de cidades celeiros, e depois eles vêm descendo, passam por Pirairote, onde eles atravessam o Mar Vermelho, onde o mar se abre, e aonde depois disso o mar também se fecha, e o povo de Israel sai livre para uma jornada que deveria durar em torno de 60 dias, 2 meses, desde a sua saída até a chegada em Israel, até a chegada na chamada terra que manda leite e mel, Terra Santa. E nós vamos partir daqui. Moisés recebe nesse lugar lindo aqui 10 mandamentos, 10 palavras. Aliás, a Bíblia nem fala que são 10 mandamentos. Se você pegar Êxodo, capítulo de número 20, se você pegar Deuteronômio, capítulo de número 5, onde falam, eis aí vos dou 10 palavras. Como se Deus falasse assim, eu te dou aí 10 conselhos de alegria. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça nenhum ídolo. Não tente construir algo que vai caber na sua cabeça. Não tente me diminuir. Não tente me controlar. Não tente me colocar num lugar onde você vai me entender. Por quê?
porque eu sou um Deus além de todas as expectativas. Não tente construir um ídolo que possa me formatar, que possa me representar, porque eu sou incomparável, não há como você me comparar. E ele fala na terceira palavra: não tome o meu nome em vão. Não fique pensando que você vai poder me controlar com nomes. Os deuses da antiguidade eram invocados por nome, é por isso que Deus não dá para o seu povo um nome. Esse encontro de Moisés com Deus, Moisés pergunta: qual o teu Deus? E ele vai responder: eu sou o que sou. Errie, Axé, Errie. Eu sou o que sou. Você não vai conhecer o nome, você vai me conhecer, você vai conhecer o meu caráter. É por isso que ele vai sendo representado, ele vai se encontrando e vai ganhando nomes. Esse aqui é o Jeová Rafa, é o Deus que cura em Mara. Esse aqui é o Jeová Nissi, é o Deus que me dá vitória. Esse aqui é o Jeová Shalom, é o Deus que me dá paz. Esse aqui é o Deus que está perto. Esse aqui é o Senhor dos exércitos. É assim que Davi chama a Deus, um homem de batalhas, um homem de guerra. Quando Abraão oferece seu filho Isaque, e Deus promove para ele um livramento, aparece um cordeiro ali. Deus é o Deus da provisão. Então, não tente imaginar que você vai me controlar com o nome. Não fique dizendo que as coisas aconteceram porque eu quis. Não fique colocando a culpa no colo de Deus. Seja responsável. Tire um dia, descanse, porque você não é escravo. O sábado ou o Shabá é um descanso que você pode celebrar em qualquer dia da semana. Mas essa história de trabalhar sem parar, de sol a sol, de domingo a domingo, de segunda a segunda, de terça a terça, sem férias, isso não vem do Senhor. Isso é coisa de escravo e você é livre. Trabalharás 6 dias. Você não vai ficar sem trabalhar não, meu chapa. 6 dias você vai trabalhar, mas você vai tirar um dia para descansar. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, para que teus dias sejam longos sobre a face da terra. Não mate, não roube, não quebre as suas alianças, não adultere, não cobice aquilo que não é teu. Deus tem muito mais para te dar. Para de ficar pensando que o cachorro do outro é mais bonito, que o jardim, a grama do outro é mais verde. Deus tem mais para te dar. Olha, cuidado com a sua língua. Cuidado com a sua língua. Não levante falso testemunho contra o teu próximo. Então Deus dá uma coleção de 613 ordenanças. A própria mundo judaico, ele tem livros específicos. Por exemplo, a Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio é a Torá, é o livro principal. Mas eles têm outros, por exemplo, ele tem um livro chamado Midrash. O Midrash, para o judeu, é uma tradução oral, escrita, onde ele aprende a se comportar. Por exemplo, quando você acorda de manhã, qual o pé primeiro que você bota no chão? Pé direito, pé esquerdo. É cheio de orientações, de como cortar o cabelo, de como se barbear, de como... Mas não é nada dentro da coleção de livros bíblicos, que a gente chama de cânon, que a gente chama de Bíblia. Existe o livro da Cabala, existe um monte de outro misticismo que não tem nada a ver com a Bíblia e foi desenvolvido ao longo da jornada desse povo chamado povo de Israel. Aqui acontece algo muito triste, chama-se Lachonará, a língua venenosa. Cuidado com aquilo que sai da tua boca. O povo de Deus, ele vai reclamar, murmurar 10 vezes. Deus, ele traz sobre Israel traz sobre o Egito 10 pragas. E essas pragas estão vencendo, estão derrotando, estão colocando de joelhos toda a força espiritual daquele mundo egípcio mergulhado no ocultismo e na magia.
toda a sensação de segurança espiritual que o povo do Egito depositava nos seus ídolos é derrotado. Cada um daqueles deuses com letra minúscula beijam a lona, fracassam diante do poder de Deus, que vem através das pragas. Na sexta praga, é interessante isso, que o povo egípcio, os conselheiros chegam para o faraó: deixa esse povo embora logo. Você não está vendo que o Egito está arrasado? Mas o coração duro do faraó, teimoso, rebelde, insistiu em desobedecer a Deus. É interessante que você passe em todo o Egito e não há nenhuma menção do nome de Moisés. O faraó mandou apagar tudo que tivesse relação com ele. Ali no Egito, José, ele morre, bisneto de Abraão, ele é colocado num sarcófago, ele vira múmia. E quando o povo de Israel sai de lá, leva os ossos de José para Siquém, que hoje é território da Cisjordânia, é a cidade de Nablus. Aqui o povo de Deus reclama. Gente, Lashon Hará é um pecado que é considerado tão grave quanto o assassinato. Quando a língua da pessoa, não é só você fazer fofoca, é você ouvir a fofoca, não é só você criticar Deus. Algumas traduções chamam isso de tentar ao Senhor. Gente, se há algo que Deus leva para o lado pessoal, é quando você murmura da sua sorte. E aqui o povo de Israel, que viu as 10 pragas, os 10 milagres de livramento, com a praga final, que é a chamada praga do sangue, ou a praga dos primogênitos, Deus fala: chega! Vocês querem viver no deserto, vocês vão morrer no deserto. Tem muita gente que destrói a própria vida com a língua. E é isso que o livro de Provérbios fala: as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, orgulho, eu não preciso de Deus, não preciso de ninguém, eu faço sozinho; língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, cuidado com a injustiça que se comete; coração que traça planos perversos, cuidado com a tua mente cheia de iniquidades; pés que se apressam para fazer o mal, cuidado com a ansiedade para conquistar aquilo que não é teu; a testemunha falsa que espalha mentiras. Hoje está até virando crime isso. E aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Aquele passeio que saiu do Egito e deveria ter chegado no Israel em 6 dias. Essa é uma foto que eu mostrei semana passada do Google Maps. 6 dias, e não dá para fazer um caminho mais curto, porque tem as chamadas montanhas do deserto de Sim, deserto da Lua, de Sinai. Então, saindo do Cairo hoje indo a pé, lógico que você vai parar para comer, para descansar. Mas se você for a pé, sem descansar, você chega em 6 dias. Eles vão durar 40 anos, por causa da língua. Tem muita gente que destrói seu futuro, sua própria vida, destrói seus filhos. Talvez você tenha sido alvo exatamente do Lashon Hará, alvo da maldição proferida, alvo da palavra raca, da palavra de maldição como sentido de praga. Muita gente foi amaldiçoada na Bíblia, e as suas gerações compõem um time de derrotados, porque eles não conseguiram se livrar delas. Existe a história de um homem chamado Jabes, amaldiçoado desde o ventre, porque é isso que significa Jabes, destruidor, causador de dores. Mas ele se recusa a viver debaixo da maldição. Ele rompe com isso, ele clama pela bênção e se transforma no mais notável dos homens da sua tribo, que é a tribo de Judá. Durante a caminhada do Egito para a Terra Santa, para Israel, o que mais a gente vê é essa planta aí. Aliás, não, porque não tem nada para você ver. Você só vê a acácia, e é dessa madeira que é feita
os utensílios, a arca da aliança, tudo é feito dessa madeira de acácia. E ali existem 3 povos: o deserto do Sinai, esse pedaço de terra triangular que a gente viu, tem em torno de 100 mil moradores, e é muito interessante, porque muitos deles não têm nem identidade, são os beduínos. Os beduínos vivem perto dos bolsões de água, eles são especialistas de tirar a água do deserto. Existem também os núbios, que são homens que vieram do sul, do Sudão, e existe ainda os Amazia, que são homens que vieram, famílias que vieram de nômades, que vieram do Marrocos. Eles 3 ficam ali, vivem ali, muitos deles sem identidade, não servem ao exército, eles são apenas aqueles que vivem do turismo e da pecuária, de cabras e camelos, que na verdade Israel não tem camelo, tem dromedário. Camelo é no Irã, na Índia, na China. E aí Deus lembra o seu povo: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto. Deixa eu fazer um ponto aqui, mais uma vez. Quem é que leva a gente para o deserto, gente? Quem, gente? Fala mais alto. Deus é que leva a gente para desertos. O deserto não é um lugar ruim, é um lugar de benefício, é um lugar onde os ídolos do nosso coração têm que morrer. É o lugar onde as nossas dúvidas vão morrer. É o lugar onde os milagres vão acontecer. A enormidade de milagres que acontecem no deserto é impressionante. Se você pegar a Bíblia, dentro de Jerusalém só vão acontecer 2 milagres. Todos os outros milagres, eles acontecem no lugar do deserto. Israel, 70% de Israel é deserto. Só que você entra lá e parece que não está no deserto, porque a profecia de que o deserto viveria como um jardim se cumpre lá. Então você, quando passa a fronteira do Egito, você já vê um monte de fazendas, de plantações, de bananeiras, de figueiras, de tamareiras. O mel da tâmara é algo extraordinário, esse mel que João Batista se alimentava. Ele vivia de gafanhotos e mel silvestre. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para quê? Para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe do que nós vivemos? De promessas. Nós vivemos da palavra de Deus. A palavra de Deus está para a comida que você almoçou, para a janta que você vai jantar daqui a pouco, para o corpo, como a palavra de Deus serve para o espírito. Se você não vive, se você se alimenta apenas no domingo aqui, na quarta-feira ou na célula, você se alimenta só daquele pedacinho da porção, daqui a pouco a sua mente vai começar a ser contaminada. Você vai começar a achar que os princípios do mundo são princípios reais e a promessa de Deus ela é irreal. Você vai começar a achar que o pecado não é pecado. Você vai começar a confundir amor com sexo. Você vai começar a confundir ganância com prosperidade. Você vai começar a confundir o teu desejo de ser feliz com santidade. Você vai embaralhar a sua mente e você vai perder a direção. Por isso que nem só de pão vive o homem. Deus vai te provar. Deus vai te provar. Isso acontece com todo mundo. Isso acontece com o pastor da igreja. Isso acontece com o líder da igreja. Isso acontece com a ovelha do rebanho. Ele vai querer enxergar o que tem no seu coração. Até onde você é capaz de ir continuando a seguir a ele. E aqui ele vai chegar num lugar chamado Monte Nebo, que fica perto de uma cadeia de montanhas, no topo de um monte chamado Pisga. Então quando nós descemos do norte
para o sul, ou seja, de Jerusalém para o deserto do Negueve, de Jerusalém para o Mar Morto. Aqui à esquerda da gente está o Rio Jordão. E o Rio Jordão, ele vai perdendo força. Essa palavra Jordão significa isso. Significa aquele que desce. Então ele desce desde a sua fonte até a sua foz, mais de 1000 metros. Então ele sai lá de cima do Hermon, e ele vai morrer lá embaixo do Mar Morto, que é o ponto mais baixo da terra. Não sei se você sabia disso. É o Mar Morto, ele está a 400 metros abaixo do nível do mar. Aquele que desce, ou seja, o Jordão, fica à esquerda da gente, e a gente vê um pontinho escuro aqui à esquerda. Ali é o Monte Pisga. É dali que Moisés contempla a terra da promessa. É dali, daquele monte. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente a Jericó. E ali o Senhor lhe mostrou toda a terra. Então daqui ele vê, embaixo, ele está vendo aqui, se você olhar, você vê Nablus à sua direita, você vai ver Hebron à sua esquerda. Lá no fundo, se você seguir essa linha que vai para Hebron, você vai estar onde? Que mar é aquele ali, gente? Aquele ali é o Mar Morto. Aquele ali é o Mar Morto. É onde o Jordão acaba, onde ele deságua. Então, Jerusalém estava aqui, Jericó estava aqui embaixo, a 25, 26 quilômetros da onde ele estava. Era uma jornada de um dia até a entrada na terra da promessa. Eles se distribuem ali em 12 tribos, eles vão tomar a terra. E quando eles chegam para entrar na terra da promessa, eles lutam. Olha para mim. A promessa é te dada, mas você vai ter que lutar por ela. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém entrava e ninguém saía. É assim que termina o texto de Josué capítulo 6, verso 1. Ninguém entrava e ninguém saía. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor lhes entregou a cidade. Quando soaram as trombetas e o povo gritou, ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou o lugar onde estava e tomaram a cidade. Tem muita gente que precisa ser conquistada. O reino de Deus, ele cresce à medida com que o evangelho cresce. Nós cantamos uma canção que diz: creia no evangelho de Jesus Cristo e se arrependa. Deus é um Deus que ele tem um presente para cada ser humano. E esse presente é um lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Quando Deus fala do céu, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e a mente humana não consegue entender. Eu já fui para lugares lindos. Se eu começo a juntar os pedaços de imagens que eu tive, de lugares paradisíacos, gente, eu fui para um lugar em Portugal, na Ilha de Madeira, chamado Funchal. Maravilhoso. As ilhas gregas são maravilhosas. Japão tem um Monte Fuji. Gente, é maravilhoso. Você quer ir no Brasil? Tem lugar maravilhoso aqui em Arraial do Cabo, aqui no Paraná. Só que nenhum desses lugares se comparam àquilo que Deus preparou. E para aquilo que Deus tem, Ele tem uma promessa da gente voltar para um jardim. Ele tem uma promessa da gente voltar para o Éden. Chama-se paraíso. Jesus vai dizer para o ladrão na cruz, aquele assassino, ele vai dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pense no paraíso. Deus é um Deus que quer voltar para te buscar. E você não pode se apaixonar por esse mundo e nem pelas coisas desse mundo. Você não pode ficar imaginando que é aqui, porque não é aqui. E o que Deus está dizendo aqui é que havia um lugar maravilhoso para eles, mas eles teriam que desalojar. Essa cidade de Jericó, ela tem algumas marcas. Foi aqui em Jericó que Jesus se encontra com um cego chamado de Bartimeu. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Aqui em Jericó, Josué amaldiçoou a cidade. Depois deles tomarem a cidade, Josué diz, Josué capítulo 6, verso 26, aquele que reconstruir a cidade vai perder o filho mais velho quando colocar a pedra de esquina, a pedra principal.
E aquele que terminar a obra vai perder o filho caçula, quando colocar as portas e encerrar a obra. Em 1º livro de Reis, capítulo 16, verso 36, o último versículo, a Bíblia diz que um homem chamado Iléu vai fazer aquilo que ele não deveria ter feito. Essa palavra maldita, ela é a composição da cidade de Jericó. Judeu não vai lá até hoje, eles não entram lá. É interessante como a gente passa e você percebe no coração do guia judeu que ele não quer parar lá. É ali, em Atos 19, que Jesus passa quando tem um homem chamado Zaqueu. Ele era tão excluído, era um judeu tão excluído da sua sociedade, que ele morava na cidade maldita. E ali ele é pequenininho, baixinho, está em cima de um sicômoro, ou uma figueira brava. E ali Jesus diz: Zaqueu, desce, porque hoje me convém entrar na sua casa. Ali Zaqueu, que era um homem multimilionário, essa é a ideia que você tem que ter. Ele divide metade dos seus bens, ele entrega metade de tudo que tem. Ele tem 2 tênis Nike, ele dá um, fica com um. Ele tem 2 tênis Adidas, ele dá um, fica com um. Ele tem ali, a filha dele tem 2 sandálias havaianas, ele dá uma e fica com a outra. Ele tem uma bolsa da Vitor Hugo, ele não, a esposa dele. E tem uma bolsa da Tommy, ele dá uma e fica com uma. E ele ainda fala: se eu defraudei alguém, se eu fui desonesto com alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus diz: hoje entrou salvação nessa casa. Esse lugar de Jericó é um lugar que conta histórias, como a história de Eliseu, que ele chega na cidade e diz: a cidade é boa, o povo é legal, mas a água, ela não serve para beber. Então, ele pega um pouco de sal grosso, joga na fonte de água, e nós fomos beber lá dessa fonte. Nem todos, alguns ficaram com a cara torta, mas eu fui beber, porque o pastor tem que dar exemplo. Falei: é doce mesmo. E nós fomos lá tirar foto da chamada fonte de Eliseu. Aqui também aconteceu a tentação do deserto. Quando você lê Mateus 4, Lucas 4, aqui que Jesus foi tentado. Hoje lá em cima a gente encontra um monastério, não sei se vocês conseguem ver, que tem 2 linhas que atravessam aqui na parte de baixo. Ali é uma espécie de um bondinho de Pão de Açúcar, só que é o bondinho de Jericó, que leva você desde a cidade baixa até a cidade alta. E aqui a famosa figueira brava de Zaqueu, onde Zaqueu estava. E dali a gente vai para um lugar chamado Tel Aviv Haifo. A capital de Israel é Tel Aviv. Essa palavra Tel, vocês vão ver muito isso aí na Bíblia. Tel quer dizer colina, no sentido de amontoados e de escombros. Seria uma colina arqueológica. Tel Aviv significa colina primavera. É isso que significa a cidade de Tel Aviv. Aliás, vocês vão encontrar alguns prenomes que dizem, por exemplo, Bet Salem, Belém. Belém, casa do pão. Betel, casa de Deus. Betsaida, casa dos figos verdes. Betânia, casa dos pobres. Sempre que a palavra Bet vem, ela vem com o significado de uma casa, não uma vila. A vila chama-se Kiriat Jearim, cidade da floresta. Ali ficou a arca do Senhor quando foi capturada. Pelo livro de Samuel, ela é capturada pelos filisteus, ela fica em Kiriat Jearim. Aqui em Tel Aviv, a cidade se juntou com a cidade de Jope. E essa cidade é muito importante, porque é a cidade da vocação. Aqui Pedro está lá no capítulo 10 do livro de Atos, na casa de Simão, o curtidor. Essa região aqui, essas são imagens dessa viagem, está aqui, ó, casa de Simão, o curtidor, e a gente está na porta da cidade. É aqui que Deus fala com Pedro. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Então Cesareia está mais ou menos ali uns 15 minutos de ônibus dessa cidade de Jope, uma cidade litorânea, uma cidade de pescadores, era um porto. Havia em Cesareia, lá em cima, um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido italiano. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio.
Lembra que eu falei para vocês que todo mundo que vê anjo na Bíblia fica atemorizado? Gente, esse homem aqui era um homem de guerra, gente. Ele não era um frágil, não. Ele não era um Hulk, não. Ele era um homem valente. Aqui ele fica morto de medo quando vê o anjo atemorizado. Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e, diga, esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, outro Simão, curtidor de couro que fica perto do mar. Eu acho interessante esse texto, porque esse sujeito não era crente, mas Deus estava ouvindo ele, as orações dele. Aqui onde está o entre parênteses reticência, diz assim: a sua família também servia a Deus, os seus filhos também serviam a Deus. Havia no coração dele uma intenção de adorar a Deus, mas ele não conhecia Deus. Então o anjo aparece e fala assim: vai buscar Pedro. Gente, quando você vai descendo por essas ruas, elas são uma espécie de labirinto. É muito bonito, gente, é muito bonito. Pensa num lugar bonito, é Jope, que é agora um bairro de Tel Aviv. Se juntou, a cidade cresceu tanto, mas está lá ele todo preservado. Mas Deus sabe exatamente onde você está. Deus sabe o teu momento agora. Deus sabe o número da tua casa, do teu apartamento. Ah, não tenho casa, Ele sabe onde você está morando, no quarto que você está morando. Deus sabe teu CEP. Deus, se fosse hoje, ia dizer assim: pega o teu Waze, digita aí, vai buscar o cara que está nesse lugar aqui, nesse destino aqui. E ele chama então Pedro, e aqui vai acontecer algo extraordinário, porque no capítulo 10 do livro de Atos, pela primeira vez, o evangelho vai chegar ao não crente, ao não judeu. São chamados de gentios. Se você tem raiz judaica, você é judeu. Quem não tem raiz judaica é gentio. É considerado excluído da aliança, excluído da salvação de Deus. E ali, Pedro, ele entra na casa de Cornélio. É muito interessante. Ele sobe no dia seguinte, ele recebe aqueles homens. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, ele já está em Cesareia. Ele recebeu os enviados de Cornélio e no dia seguinte ele caminha, uma caminhada de mais ou menos 1h30 a pé. Quando Pedro ainda estava falando essas palavras em Cesareia Marítima, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro: pode alguém negar água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles algum dia. O que é interessante em Jope? Porque Jope é o mesmo lugar onde um certo profeta bíblico, chamado de Jonas. Quem já leu o livro de Jonas aí? Você leu? Você lembra que Deus fala para Jonas: Jonas, vai para a Síria, vai para Nínive. E ele disse assim: ó, não vou. A mesma resistência que Jonas teve ali em Jope, porque ele pega um barco, ele desce ao fundo do barco, e ele vai embora para a Espanha, ele vai embora para Tarsis. Ele, em vez de ir para a direita, ele vai para a esquerda. E aí então Deus fala: negativo. Vem uma tempestade, ele é jogado no mar pelos próprios marinheiros, um grande peixe o engole, o vomita na praia. Ele prega de má vontade, ele prega sem amor, ele prega sem compaixão. Há um livro antigo, famoso, chamado Jonas, o sucesso do fracasso. Acontece com ele algo que todo pregador sonha, que todos se convertam numa cidade onde ninguém conhece Jesus, e todos se convertem, mas ele fica zangado. Então no capítulo 4 de Jonas, verso 11, Deus pergunta: por que você está zangado? Essa cidade tem 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Então
Tanto Pedro como Jonas achavam que o Deus de Israel era um Deus exclusivo para Israel. E não é isso que Deus queria. Deus queria que o povo de Israel fosse uma nação que enviasse para o mundo a notícia de que Deus é bom e Deus é Salvador. Ali em Jope há essa marca evangelística. É ali em Jope que o Espírito Santo cai pela primeira vez, porque já tinha caído em Pentecostes. O povo foi surpreendido pela presença de Deus, e ali o Espírito Santo tomou todo mundo, e eles começaram a orar em línguas. Isso acontece no capítulo 8 de Atos. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Mas ali é o povo de Israel. Acontece no capítulo 9 de Atos, ali é o povo de Israel. Mas aqui no capítulo 10 algo novo acontece. O Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. E o negócio vai ficar tão feio para Pedro aqui, que ele vai ter que voltar para prestar conta para Tiago. Se você acha que Pedro era o líder da igreja ou o Papa, você está redondamente enganado. Porque Pedro é chamado para uma conversinha em Jerusalém. Que conversa é essa, Pedro? De você estar pregando para os gentios. E ele explica, olha, eu tive uma visão, um lençol desceu na minha frente, e eu vi todo tipo de alimentos impuros para nós judeus. E Deus falou, tome e come. Eu entendi que Deus estava mandando aí para os ímpios, para os gentios. Eu fui lá, eles receberam o Espírito Santo, e eu batizei em nome de Jesus Cristo. E a partir dali, Tiago diz, então eu decido. A partir de agora, prego o evangelho para todo mundo. E ali há um impulsionamento evangelístico em Jope. Depois de Cesareia Marítima, pode me ajudar, por favor? Está aí. Esse aqui, ali tem um hipódromo onde tinha uma corrida de cavalo. Ali tem um palácio de Pôncio Pilatos. Ali tem um grande local onde havia uma arena. Enfim, muito bonito. É uma região, de fato, é uma região muito cheia de atrações lindas. E dali eles sobem para a região de Cesareia de Filipe, em Mateus capítulo 16. Aqui é fronteira com a Síria. E aqui Jesus vai fazer uma pergunta: que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? É aqui que Pedro confessa a Jesus. Ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus chama ele de novo de filho de Jonas. Pedro, filho de Jonas. Simão Bar-Jonas, não te revelou carne e sangue, foi meu Pai que está nos céus. Aqui a igreja recebe a notícia de que as portas do inferno não prevaleceriam. Por que ele fala isso? Porque aqui era um local de templos pagãos. Dentro desses buracos, você ainda vê isso em algumas... Você já viu isso aqui? Esses locais onde coloca ídolo em paredes de algumas casas? Era a mesma coisa. Ídolos pagãos que estavam ali nessa região, chamada de Dan, chamada de Banias, porque o árabe não consegue falar a letra P, ele fala, vamos para lá, ele não fala o P, ele não fala, vamos para lá, ele não consegue traduzir. Então ali, o lugar era Pânias, era o lugar do medo. A expressão pandemônio, ela vem daqui, o povo adorava, ou pelo menos tentava pacificar esse demônio chamado de Pan, ou de Pan-demônio. E aqui era um local de inúmeros sacrifícios. Era a fronteira de Israel com o mundo pagão, a fronteira norte. Essa região que tinha sido, onde os judeus tinham sido expulsos, foi reconquistada na guerra de 67. A gente conhece como um pedaço ali das colinas de Golã, em Israel. Todo o mar, todo lado de lá do Jordão, inclusive da Galileia, é chamado de colinas de Golã. Aqui, são as colunas de adoração de templos pagãos que estavam lá. E aí Jesus desce para Galileia, estando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda, e disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Aqui acontecem pelo menos 3 milagres extraordinários. Aqui, Jairo, ele se encontra com Jesus, ele está vindo de andar
de em cima do mar, você conhece a história, vem uma tempestade, ele diz, cala-te vento, quieta-te mar. Ele chega no porto de Cafarnaum, é um porto a noroeste do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é bem grande, tá bom, gente? É um lago de água doce. Aí Jairo pega ele é o príncipe da sinagoga, ou seja, ele era o líder dos judeus. Ele pega Jesus e vai arrastando Jesus para dentro de casa, porque a filha dele de 12 anos está à morte. No meio do caminho, uma mulher com fluxo de sangue, e você não entende isso, porque hoje não há impureza na tua regra de menstruação, mas naquele tempo havia impureza. Havia uma lei, inclusive, que mantinha a mulher segregada durante 11 dias, ou seja, 7 dias e mais alguns dias, 5 dias e mais uma semana da sua menstruação. Ela não podia ser tocada pelo filho, não podia ser tocada pelo marido, nem pelo irmão, nem por ninguém. E ali, essa mulher que não podia tocar em ninguém, sob pena de ser apedrejada, ela fala, se eu apenas tocar na orla do manto, não tocou nem no manto, tocou na orla do manto, eu serei curada. Ela é curada. Jesus revela isso para ela e diz, filha, a tua fé te curou, vai em paz. E no meio do caminho, esse homem chamado Jairo recebe a notícia de que sua filha está morta, não incomode mais o mestre. E Jesus diz, calma aí, olha para mim, não confia na má notícia, confia na tua fé. A mesma fé que você foi me pegar lá na beira do porto, fica com ela. Ele chega na casa de Jairo, a menina está morta, o povo está chorando, e ele libera a palavra Talita Cumi, que significa a menina levanta, e a menina se levanta. Tem gente que para ser curado, você precisa botar a mão nele. Bota a mão na minha cabeça, pastor. Tem gente que para ser curado, você não precisa nem tocar, você só encostar na veste dele. Tem gente, como esse centurião, Senhor, eu estou com meu servo doente. Jesus falou, vou lá. Ele falou, não precisa. Diga uma palavra daqui que meu servo vai ser curado lá. Sabe qual é o nome disso? Fé. E fé cada um tem a sua. Tem gente que precisa ser tocado, tem gente que crê de longe, tem gente que toca e é curado. A fé, ela movimenta o mundo espiritual e o poder de Deus, porque a fé honra ao Senhor, porque a fé vê aquilo que ninguém vê. A fé vê o impossível, o invisível. Aqui nós estamos chegando ali à cidade de Tiberíades. Esse é o Mar da Galileia. A gente está olhando ali, o lado de lá chama a terra de Moabe. São os vizinhos de Israel. Aqui nós experimentamos o batismo no Jordão. Aqui as famílias se reúnem. Eu acho tão interessante. Tinha uma menina, o nome dela é Damares. Ela é de, acho que Minas Gerais. É do Paraná. São Paulo? É esse nome aí, que eu não sei. E ali eu estava ministrando sobre batismo. Uma ministração dos 15, 20 minutos no máximo. Nós nos assentamos de frente para o Jordão. Aqui o lugar é Yardenit, que é o pequeno Jordão. Então eles fazem uma grande piscina com as águas do Jordão, uma água filtrada, para que haja o batismo. Então toda uma estrutura, você recebe toalha, você recebe roupão, você tem um banheiro para você depois lavar a sua cabeça, usar o shampoo Colorama, usar o Neutrox 2, é tudo bem preparado. E ali tinha uma moça brasileira, que eu nem vi que estava ali, porque tinha um grupo ali da África, tinha um outro da Ásia, tinha grupo americano, e eu estava ali ensinando sobre batismo, e naquele momento que eu estava terminando os batismos, essa moça Damares aparece, falou, pastor, eu quero ser batizada. Porque do batismo é a expressão de fé que você demonstra diante do mundo espiritual, que você nasceu de novo. Aqui, me ajuda por favor, que eu só tenho 3 minutos. Está aí, Thalia, filha da pastora Nilza, recebeu um presente do pai dela, que já está com o Senhor. E ela tinha o sonho de ser batizada no Jordão. E aqui o sonho dela se cumpriu. Aí o Marcão. Chegamos aqui num jardim chamado de Monte das Bem-aventuranças. Está aí. Onde Jesus, ele profere o famoso Sermão do Monte, com as 8 bem-aventuranças. A gente fica
sentado nas pedras, como os discípulos mesmo, de frente para um lugar, aqui embaixo, tem um grande vale, na verdade, de frente para o mar da Galileia. Chegamos então a Cafarnaum, que é a cidade de Jesus, na verdade é a cidade de Pedro. Quem morava lá era Pedro. A casa da mãe de Pedro está lá até hoje. Também é uma cidade chamada de Tel, ou seja, é uma colina arqueológica. Aqui tem uma sinagoga, que é a sinagoga do Templo de Jesus, muito bem preservada. E no final da tarde a gente pega esse barco aqui, faz um passeio pelo mar da Galileia, e a gente vai voltar então para a região onde estava hospedado. No dia seguinte a gente segue para o Mar Morto. Essas regiões onde tem essas pessoas tomando, nós estamos do lado do Mar Morto, chama-se Volainos ou Bolainos. Essa tradução é buraco, para cumprir a profecia de Ezequiel 34, que diz que o mar salgado vai adoçar e terá peixe. Então o que está acontecendo? Ali, esses buracos estão... A parte de baixo, a água subterrânea está cavando buracos, está fazendo surgir buracos em volta do Mar Morto, ao mesmo tempo que o Mar Morto está encolhendo. Por que o Mar Morto está encolhendo? Porque o Jordão está sendo usado para irrigação. Então o Jordão, a água não está mais morrendo no Mar Morto, a água está saindo para as plantações que ficam a norte. Então, ao mesmo tempo que a água salgada vai diminuindo, a água doce vai aumentando, para que se cumpra a profecia que do trono de Deus em Jerusalém sairá um rio para o mar salgado que vai adoçar. Então tudo isso está se cumprindo. Em Jerusalém, a gente encontra um povo muito devoto. Essa caixinha preta que você está vendo aqui, ó, no braço desse homem, e eu consegui cortar a cabeça dele, mas também está na testa dele, chama-se filactérios. Quando Jesus fala em Mateus 23, 5, em Mateus 26, 23, 37, que ele diz, olha, vocês alargam seus filactérios somente para aparecer aos homens. Eles pegam essas caixinhas e vão aumentando, para mostrar a espiritualidade. E não é isso que Deus quer. Esse mandamento está em Deuteronômio 4,6. Ouve, ó Israel, o Senhor é o teu único Deus. Esse mandamento está numa miniatura assim, dentro daquela caixinha, junto com o Êxodo 13, de 1 a 9, junto com o Êxodo 13, de 10 a 13, está tudo ali dentro. Aquela palavra tinha que ficar no coração, na mente e no coração. Por isso que eles botam do lado esquerdo. Mas ele está falando de quê, gente? Ele está falando da gente guardar na nossa memória aquilo que a gente é. A gente não se esquecer daquilo que a gente é. Esses homens, eles ficam ali no lugar chamado, que a gente chama de monte, ou que a gente chama de Muro das Lamentações, que na verdade é o muro ocidental. Você olhando para o muro, ali em frente está o lugar chamado de Monte das Oliveiras. Então, chegando os dias, declara o Senhor, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Diz o Senhor, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo, no coração, a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, eles serão meu povo, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais de seus pecados. Aquele tefilim, aquele filactério, não vai precisar mais. Ele está dizendo que o Espírito de Deus, olha para mim, todo mundo aqui recebeu do Espírito Santo hoje. Não adianta você dizer assim, não, mas eu não sabia, sabia. Mas o coração duro do homem não quer mudar. Quer insistir, quer brigar. A alma do homem fica contendendo com Deus. É isso que Deus fala quando Ele resolve tratar com o povo de Deus depois do dilúvio de Noé. Meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Por isso
a vida do homem não chegará aos 120 anos. Ali, aquele povo que vivia 1000 anos, lembra de Matusalém? Lembra de Adão? Gente, eles viviam um monte de anos. Assim, a partir de agora, o limite é 120 anos. Em Salmo ele vai dizer mais, vai chegar aos 80. E o que passar dos 80 vai ser canseira e enfado. É isso. Deus coloca um limite na rebelião de um coração, e é isso que ele está dizendo. Eu vou dar um povo, uma nova aliança. Aqui em Jerusalém, eles tomam Jerusalém, eu vou adiantar. Jerusalém significa cidade de paz. Uma cidade de paz, esse é o Monte Scopus. Atrás de nós, a cidade velha. Nos tempos de Jesus era muito maior que isso aqui. Havia, na verdade, 3 muros na cidade. Nós estamos vendo o muro mais interior. O resto foi tudo destruído. Aqui para onde a irmã Carla Celeira, essa moça de jeans e rosa, tá assim, ó. É ali que Jesus vai voltar. É ali. Isso aqui, gente, isso aqui é o Monte das Oliveiras. Só que a gente está de costas para Jerusalém. Vocês conseguem ver aqui, logicamente, uma mesquita chamada Mesquita de Al-Aqsa. Ela tem a ponta, não é a dourada não, ela tem uma ponta verde. Dourada é só o museu, tá? E se você for caminhando assim, para a tua direita, você vai ver um portão mais grosso. Ali é a porta dourada. Um sultão, chamado de um magnífico, ele tapa aqueles portões, porque na profecia de Zacarias capítulo 14, diz que Jesus, o Messias, vai passar por aquele portão. Então ele tapa o portão e coloca um cemitério árabe ali na frente. Por quê? Porque o sacerdote não poderia se contaminar. Levítico capítulo 21, Levítico capítulo 14, ele não podia tocar em morto. Só que quando Jesus voltar, aí que ele quebrou a cara. Os mortos ressuscitarão. E haverá um terremoto que vai abrir um vale, desde o chamado Monte das Oliveiras até Jerusalém. Aqui é Jerusalém, vocês estão vendo aqui os sepulcros aqui? Ó. Todo mundo quer ressuscitar perto de Jesus. Então é o cemitério mais caro do mundo. Então aqui é o cemitério judaico, nós estamos do lado judeu. Eles não colocam flores para os mortos, eles colocam pedras. Porque a flor morre e a pedra, ela permanece. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus. Olha para mim. Vão zombar de você também. Desprezaram as palavras dele. Expuseram ao ridículo os seus profetas. Até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Os babilônios incendiaram o templo de Deus, derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios, destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Lembra da Arca da Aliança? Foi destruída. Eu falei pela manhã que o Indiana Jones está até hoje procurando a Arca da Aliança. Não vai encontrar. Acabou. A rebelião do povo, a desobediência do povo, traz para o povo o quê? A ausência de... É isso que Deus está falando. Jesus repete em Mateus capítulo 23, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, você apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te proteger, como a galinha protege os pintinhos debaixo da asa, você não quis. A sua casa vai ficar deserta. Eu vou dar uma lição para vocês hoje. Chega em casa, leia Romanos 9, Romanos 10 e Romanos 11. Pode ler. Você vai ver Israel no passado, Israel no presente, com os olhos vendados, Israel no futuro. Eu tenho um guia em Israel, que ele gosta muito de mim. Ele fala, como é que você conhece a Bíblia toda de cabeça? Você conhece mais a Bíblia que o judeu? E ele fica impressionado. E quando eu começo a falar muito de Jesus,
ele dá um passo para trás e fala assim: você me deixa ansioso. Você fala de um jeito que eu não consigo escapar. E ele muda de assunto. Ele é muito inteligente. Ele é um oficial do exército israelense, mas que não está mais com o tempo todo integral no exército. Queridos, a palavra de Deus não vai mentir. Agora o judeu, ele não consegue entender a gente, porque o povo de Israel naquele tempo foi massacrado pelos próprios cristãos das chamadas grandes cruzadas. Foi uma carnificina. Então para eles, os cristãos sempre estiveram do lado de lá, nunca foram aliados. Mas Jerusalém, pela desobediência, pela ausência de ouvidos, ela vai ser destruída. Essa cidade em guerra. Aí ó, 1000 anos antes de Cristo era o Reino Unido israelita, no tempo de Davi e Salomão. Depois vem o Império Babilônico, o Império Persa, os macedônios, os gregos macedônios, os romanos, os bizantinos, os árabes, o reino dos cruzados, os mamelucos. Eles eram escravos capturados da Turquia, que se levantaram como um grande governo anos depois. O Império Otomano, que agora sim o Império Turco, que se desfaz depois da Primeira Guerra Mundial. Vem o mandato britânico, que promete separar a Palestina de Israel. Eles não fazem e são entregues à ONU. E hoje é o que tem, é isso aí. Esse muro, que é o muro, que é um pedaço do templo, que é a causa de tanta discórdia. Ali é o minarete verde. À esquerda, vocês estão vendo ali, ó? À esquerda tem um minarete antes da cúpula dourada. Aquilo é que é a mesquita de Al-Aqsa, onde os muçulmanos se encontram. Nós estamos inclusive lá no dia do Ramadã. Esse é o cemitério. Os meninos, os homens indo adorar, os soldados, mesmo em tempo de descanso, eles andam com as suas M16 nas costas. Esse é um dos portões. Esse é o portão da Guerra dos 6 Dias. Jerusalém é tomado aqui de novo da Jordânia em 6 dias. Esse é o cenáculo, onde o Espírito Santo desceu sobre os 120, a tumba do rei Davi. Ali os rabinos ficam estudando a palavra de Deus. Esse é o muro do rei Ezequias, construído. A menorá de ouro de frente para a sinagoga. Esse é o pátio do templo. Nas costas da gente está a Universidade de Jerusalém. O lugar da purificação. Eles se preocupam muito com a purificação externa, enquanto Deus fala sobre a pureza do coração. Esse lugar aqui é o tanque de Betesda. A gente vai entrar aqui por um lugar chamado Portão do Lixo. É a porta por onde escoava o lixo da cidade. Entramos na Via Dolorosa. Essas pedras são do templo de Jesus. Jesus passa por aqui e ele sai por essa porta, a mais bonita das portas, chamada Porta de Damasco. Ele vai subir para esse lugar chamado Gólgota. Hoje tem um estacionamento árabe e eles não vendem de jeito nenhum, então você não consegue ver o rosto da caveira, mas está ali à tua esquerda. Aqui era o dia do Ramadã. Nós chegamos também aqui numa véspera, num Shabá. Então havia uma grande festa entre os judeus. Eles trouxeram as suas crianças. Essa é uma das oliveiras do jardim do Getsemane. As crianças, você está vendo aqui os fiozinhos aqui do lado dele? Cada dos mandamentos, dos 613 mandamentos que eles decoram, eles fazem um nó e eles ficam orando. Os pais ensinam seus filhos a temer ao Senhor desde pequenos. Eles aqui estão indo para essa festa. Havia ali alguns momentos de bar mitzvah, que é quando o homem deixa de ser criança, 13 anos, e ele lê a Torá pela primeira vez. Aqui é o jardim do túmulo. Nessa bandeja prateada estava a ceia do Senhor. É um jardim. E aqui é o túmulo de Jesus. Aqui o pastor Marcos celebra com a gente a ceia. E nós encerramos a nossa viagem para Israel. Essa viagem fala da gente mesmo. Foi isso que eu orei no início. A história bíblica é a nossa própria história.
E quando você acha na Bíblia uma pessoa assim, bem ruim, quando você olha na parábola assim, mas essa parábola tem um sujeito bom e um sujeito ruim. Olha para mim. O sujeito ruim somos nós. Fica pensando que você é o bonzinho na história. Não fica pensando que você é o perfeitinho na história. Não fica pensando que você é o amoroso na história. Não fica pensando que você é o fiel na história. Você não é. Muita gente se compara e fala: eu não faria isso. Nós entramos dentro do Museu do Holocausto. O museu chama Yad Vashem, que significa lembrando o nome. Ali os nomes dos 6 milhões de judeus que foram mortos. Eles tentam resgatar. A lista de Schindler está lá, naquele museu. Eles contam a história de nações, de reinos, contam a história de presidentes que entregaram os seus judeus para serem massacrados em troca de apoio político e de dinheiro. Eles entregam mesmo. E eles fazem uma contabilidade de quantos judeus haviam na Polônia e quantos morreram, quantos haviam na Rússia e quantos morreram. Eu fiquei impressionado que a rainha da Suécia não entregou a ninguém, 0. Países que resistiram, que foram ameaçados pela invasão da Blitzkrieg, que é aquela invasão dos tanques pesados alemães, que foram tomando todos aqueles países nórdicos em um dia. A Suécia falou: aqui não, meu chapa. Nós temos um país, e tem um brasileiro, chamado Oswaldo Aranha. Não é Oswaldo Lobo, ele é muito mais conhecido que Oswaldo Lobo. Todo judeu conhece ele. Porque Oswaldo Aranha, ele abre a Conferência da ONU de 1948, que estabelece o Estado judaico. E a voz dele é ouvida por todos os judeus, porque ele é o primeiro que dá o voto em favor da restauração do Estado e da nação de Israel. O nosso país recebe bênção porque nós abençoamos os judeus. Deus diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Existe uma resposta espiritual para a minha vida e para a sua vida, para a nossa nação, por causa desse posicionamento do povo brasileiro naquele tempo. Eu vou contar mais uma para vocês para encerrar. No tempo da invasão holandesa no Brasil, lá no Recife, lá em Pernambuco, chegaram aqui no Brasil 13 galeões, 13 navios de judeus, fugindo da perseguição da igreja romana. Naquele tempo, a igreja romana perseguia os protestantes, eles vieram para cá, estabeleceram benfeitorias, mas foram expulsos daqui. Os jesuítas, num exército chamado de brasileiro, fazem uma campanha num lugar chamado Campina do Taborda. Queimam as benfeitorias holandesas. Já ouviu falar no nome Vanderlei, Vanderleia? Eu vou falar? É um nome que vem da Holanda. Já viu o goleiro holandês Van der Sar? Já viu? Eles pegaram esses nomes e juntaram, isso vem de lá. Mas os judeus foram expulsos dali, expulsos de Pernambuco. E daqueles 13 galeões só sobram 3. Eles sobem e vão aportar lá no norte, no lugar chamado Nova York, Newark, Nova Arca. Ali eles fundam em Manhattan, um lugar que é hoje chamado de Wall Street. Não se engane, existe uma bênção de Deus. Enquanto Pernambuco é a miséria que é, vai lá em Wall Street para você ver o que é. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Semana que vem temos Páscoa do Senhor. Semana que vem teremos dia de celebração. Vamos ficar em pé e vamos encerrar. Eu avancei 12 minutos no seu tempo, mas eu quero orar por você. Feche seus olhos. Se essa viagem, se essa jornada falou com você através de qualquer um desses personagens, nós começamos aqui falando de gente que destrói a própria vida com suas palavras malditas, que destruiu pessoas, que enfurecido, que com medo, com raiva, cansado, acabou amaldiçoando alguém.
trouxe palavras que colocaram essas pessoas, filhos, dentro de prisões que eles não conseguem sair. Talvez você seja uma dessas pessoas, que o teu pai, a tua mãe, o teu avô, a tua avó, o teu tio, alguém te lançou uma lachonará, uma palavra maldita, uma palavra destruidora, uma palavra venenosa. E se você quer sair desse lugar de prisão, eu vou orar por você. Se a tua trajetória até hoje foi um caminho de desobediência, em que você está rodando o deserto, pastor, eu não consigo sair desse buraco, eu estou há anos vivendo a mesma coisa, eu me sinto sozinho, desamparado. Se você tem um lugar de deserto, e você quer dizer hoje para Deus, Deus, eu me arrependo de um passado de desobediência, que me levou a um presente de tragédia, mas eu quero um futuro de paz. Se você é habitante de Jericó, se você é um cego Bartimeu à beira do caminho, que não consegue enxergar nada, se você é um Zaqueu, que precisa de perdão, você está no lugar certo. A tua vida pode estar em ruínas como Jerusalém. Você pode ter negado a voz profética. Você pode ter ridicularizado os pregadores, os pastores, os sacerdotes, os evangelistas. Você pode ter expulso ele de casa. Mas hoje é dia de Jesus entrar na sua vida. Hoje é dia de você celebrar a restauração. Hoje é dia de você dizer para Deus, para Ele voltar para a sua vida. Feche seus olhos. Se Deus falou com você em alguma dessas áreas, aonde você estiver, levante sua mão. Deus abençoe todos vocês. Hoje é dia de passar o Jordão. Se você não é batizado e você quer ser batizado, levante sua mão. Eu quero ser batizado, levante sua mão. Deus abençoe todos vocês. Se você quer fazer uma aliança com Jesus, uma aliança de perdão dos pecados, uma aliança onde Deus vai pegar a tua vida velha e vai apagar os teus caminhos de iniquidade e vai te dar uma vida nova, vai te perdoar por uma vida nova. Se você quer isso, levante sua mão. Eu quero uma vida nova. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Pai querido, o que nós pedimos, Senhor Deus, é que essa bênção que nós cantamos, que promete nos acompanhar, Pai, que essa bênção, ela não acabe em nós, mas ela seja transferida para as gerações que vêm depois de nós, sobre nossos filhos, os nossos netos, os filhos dos nossos filhos e os netos dos nossos netos. Pai, há tanto para aprender com o Senhor, há tanto para mudar na nossa vida. Queremos te pedir perdão pelas palavras tolas que saíram da nossa boca, pelas palavras frívolas, palavras de desgraça que nós lançamos contra a nossa própria vida, contra as pessoas, gente que a gente ama. Nós retiramos essa noite toda a palavra de maldição, toda a lechonará que caiu sobre nós. Nós recusamos toda voz venenosa, toda prisão maldita. Nós retiramos em nome de Jesus. Nós concordamos aqui na terra que o nosso velho homem fica lá no deserto e que o novo homem atravessa o Jordão, passa pelas águas e vive uma vida nova. Tira de nós toda a escuridão dos nossos olhos. Tira de nós, Senhor Deus, aquilo que tem tapado os nossos ouvidos. Deixa o teu povo ouvir claramente ao Senhor, como o Senhor falou com Moisés no Sinai, como o Senhor falou através de Jesus no monte das bem-aventuranças, um local aonde nós escolhemos viver para a glória de Deus,
um local onde o Senhor multiplica o pão, aonde o Senhor faz milagres. Deixa a gente experimentar o teu poder que foi manifesto na Galileia. Deixa o teu povo experimentar a salvação do teu filho Jesus, que foi crucificado nas portas do Gólgota, no Monte da Caveira, que derramou seu sangue, Senhor, e que retirou de nós cada iniquidade, que apagou de nós a vida velha. Nós oramos assim, te louvando, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dizer amém aí? Deus abençoe a sua vida. Semana que vem nós entramos num outro tempo. Espero muito que você traga um visitante. Se você não sabe, de manhã eu avisei, no calendário da igreja sempre haverá 2 viagens para a Terra Santa, sempre em março e sempre no mês de setembro, outubro, naquela intercessão. E você é convidado para estar com a gente. Levanta a sua mão agora. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida hoje e sempre. Leva essa bênção para tua casa. Leva Jesus para tua casa. Leva o amor de Deus para tua casa, em nome de Jesus. Amém? Dá um tchau pro pastor. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Boa noite.